Boa noite, irmãos. A graça e a paz, amém? Que bom que você está aqui conosco, que você saiu da sua casa, mesmo com esse tempinho de chuva. Eu sei como é bom ficar debaixo das cobertas, mas glória a Deus que você está aqui. Queria te convidar a se colocar em pé, para juntos nós estarmos louvando, adorando o nosso Deus, exaltar o único que é digno de toda a honra e toda a glória. Se coloque à vontade, amém? Abra o seu coração, deixe Deus falar com você. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, de onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, de onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. Por isso hoje somos livres de todo pecado, somos livres de qualquer amarra, somos livres, e grito tudo isso graças ao nome de Jesus. Pai, o Senhor fez tudo por nós, Pai, e por isso, Pai, queremos bendizer o Seu nome nessa noite, queremos te agradecer, e toda a honra seja dada somente a Ti, Jesus. Cantamos somente aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia.
aleluia. Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro pela sua mão, dado pelo seu sacrifício, Jesus. O Senhor já fez tudo, Pai, por nós. O Senhor veio, Senhor Deus, nessa terra, Senhor Deus, podre, Pai, cheio de pecado, e o Senhor fez tudo novo. O Senhor rasgou o véu, o Senhor dividiu, Senhor Deus, a história entre antes e depois do Senhor, Pai. E por isso, ó Pai, nós devemos te exaltar, nós devemos te agradecer, nós devemos, ó Pai, celebrar o seu nome, nós devemos celebrar, Pai, esse feito. O Senhor nos libertou, e para sempre somos livres em Ti, Pai. Para sempre, Pai, temos liberdade, Deus, podemos, Deus, viver, sermos longe, ó Pai, daquilo que nos prende. E queremos declarar, Pai, para sempre exaltado, para sempre adorado Louve ao Senhor com as suas palmas. A Ele toda a glória, toda a honra, toda a adoração nessa noite. Amém, igreja? Graça e paz, que bom que você está aqui. Você pode declarar isso para quem está do seu lado? Dizer que bom que você está aqui, que bom que você veio. Rompeu aí com o cansaço, não é, da rotina, para estar aqui buscando ao Senhor. Que bênção estarmos juntos, louvando a Jesus, celebrando ao Cordeiro vivo. Pode tomar seu assento, se você já cumprimentou alguém, fique à vontade. Que o Senhor nos dê uma noite memorável na sua presença, e já está sendo, não é? Sabia que Ele chegou primeiro? E nós estamos em torno da sua palavra, estamos na presença do Senhor, estamos aqui como uma só família da fé. Quero agradecer você, em nome de Jesus, que Deus fale ao seu coração. Queridos, eu quero rapidamente aqui expressar, ou melhor dizendo, lembrar alguns avisos que nós vamos ter aí ainda nesses dias que virão e até mesmo no mês que vem. Por exemplo, na semana que vem, neste sábado, nós vamos ter um encontro especial da rede de casais. E eu quero desafiar você, casal, que ainda não fez a sua inscrição, ou pelo menos deu o seu nome, não tem custo nenhum, mas é uma rica oportunidade de você investir o seu tempo, né, na sua busca, no seu relacionamento, na sua vida conjugal. Vai ser agora nesse sábado às 19h30, neste sábado dia 16,
com o tema gratidão, a chave para a felicidade, e a presença especial de um casal especial, pastor João Luiz Simonetti e a Dorca, sua esposa. Eles são lá de Londrina, da 11ª IPI de Londrina, e estarão aqui à disposição e prontamente compartilhando de experiências, não é, sobre a gratidão no casamento, e ter certeza que vai ser enriquecedor. Então, se você não deu seu nome, dê o seu nome, o nome do seu cônjuge, o quanto antes, não é? Mas nós temos aí até o dia 14, até quinta-feira, para isso. De repente você está indeciso ainda, está esperando uma confirmação, uma agenda, mas você tem até o dia 14 para dar o nome, para a rede se organizar, tá bom, queridos? E nós queremos também fazer um convite aqui para as mulheres, porque no dia 21, é isso? Dia 21, eu tenho que ficar esperto com os avisos, hein, meus irmãos, que ultimamente, dia 21, às 20 horas, numa quinta-feira, vai ter aqui o culto especial da Rede Mulher, com esse tema Encontro, não é? E com certeza vai ser bênção para vocês, mulheres de Deus. Então já aproveita aí para convidar outras mulheres, amigas e parentes, não é? Colegas do trabalho. Vamos encher esse lugar de mulheres sedentas pela presença e pela glória de Deus. Com certeza vai ser impactante para todas vocês, em nome de Jesus. E queridos, eu quero reforçar aqui sobre o acampamento dos adolescentes, o Reconnect, que nós já estamos aí quase que na reta final das inscrições, viu? Restam poucas vagas. Então eu quero desafiar você, adolescente que está aqui, ou você, pai, mãe, que tem aí um adolescente em casa, para essa oportunidade. Nos dias 13 a 15 de dezembro, vamos ter o acampamento para adolescentes, chamado Reconnect, é a edição aí 2024, bênção demais, tá certo? Tem um valor ali, um investimento, você pode acertar depois, parcelar, fique à vontade, mas não deixa para depois, restam poucas vagas, tá certo? Bom, queridos, e também quero lembrar do Bazar Missionário, que vamos ter aqui no dia 7 de dezembro, no sábado, a partir das 7h30 da manhã, até as 15h30 da tarde, e com certeza vai ser muito especial. Você tem ajudado já contribuindo com suas doações, mas também agora nós pedimos que você nos ajude orando e também divulgando, e também, quem sabe, participando aí no dia, contribuindo também, vai ser bênção demais, tá certo? Bazar Missionário, dia 7 de dezembro, meus irmãos. Queridos, e antes de nós orarmos, até mesmo pelos nossos dízimos e ofertas, pelo nosso louvor financeiro, quero lembrar vocês que nós estamos na reta final do ano, né? Estamos chegando aí quase em dezembro, e sempre nós dispomos, com a graça do Pai, de um material muito interessante para o seu enriquecimento espiritual no ano todo. Se chama Presente Diário, que é devocionais diárias, tem uma porção da palavra de Deus, uma reflexão bíblica, com textos bíblicos diários, bem objetivos, bem fáceis de ler, para você ter uma devocional breve, mas com profundidade, e você tem nesse material de janeiro a dezembro, tá certo? Nós estamos disponibilizando ali na livraria, são vários modelos e tamanhos, desde brochura até mesmo espiral, e tem algo especial nesta ocasião, que é a agenda presente diário, também de capa dura e espiral, está muito bonita, vale a pena você até mesmo presentear. Nós estamos dispondo ali a partir de R$10, os valores são variados devido aos modelos que tem ali, tá certo? É só você chegar ao final do culto lá e verificar certinho. Queridos, nós vamos ter um tempo agora de oração, e eu quero convidar você a se levantar. Nós vamos buscar ao Senhor, mas quero desafiar você a, nesse momento, enquanto cantarmos a próxima canção, você louvar ao Senhor com o seu louvor financeiro. Essa é a oportunidade. Se você sentir no seu coração, se você entender que Deus está aí te tocando, fique à vontade para você contribuir generosamente para a obra do Senhor, seja com seus dízimos ou ofertas. Você que nos visita, por favor, fique à vontade, não se sinta pressionado a isso,
mas fique à vontade se você desejar participar conosco deste momento. É o que a gente entende como devolver aquilo que já é do Senhor. Tudo é dele, não é, meus irmãos? Tudo é dele, tudo que somos, tudo que temos, vem dele, é para a glória dele, não tem para onde corrermos, nós somos dele e nós estamos na presença dele. Portanto, feche seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado por este culto, obrigado, Senhor. O culto é para o Senhor, mas nós somos tão abençoados, ó Deus, até mesmo no próprio culto em que prestamos a Ti. Porque o Senhor derrama graça sobre nós. Porque o Senhor se revela, porque o Senhor Deus nos encoraja, o Senhor nos toca, o Senhor vem ao nosso encontro, o Senhor fala conosco. Obrigado, Senhor. Mas nós queremos também, Senhor, Te adorar com os nossos lábios, Te adorar com o nosso coração rendido a Ti, mas Te adorar também, Senhor, com o nosso louvor financeiro, declarando que tudo é Teu e tudo é para o Teu louvor. E também gratidão, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, pelo cuidado paterno, provedor do Senhor sobre nossas vidas, sobre nossas famílias. Obrigado, Senhor, que assim seja em todos sempre, todos os dias da nossa vida, a Tua bondade, a Tua misericórdia possa nos perseguir, a ponto de não termos para onde correr, a não ser nos lançarmos aos Teus pés, em rendição e adoração, pois Tu és tudo para nós, e nós reconhecemos isso nessa noite. Te damos todo louvor, toda glória e toda adoração, em o nome de Jesus. Amém e amém. Vamos celebrar, queridos. Fique à vontade para você vir aqui, deixar os seus envelopes, ou lá no balcão, como você preferir. Deus abençoe, meus irmãos. Mesmo que
floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Amém. Paizinho Deus, te exaltamos, ó Pai, porque independente, Pai, da situação, o Senhor está presente. Como a gente acabou de cantar, Paizinho, ainda, Pai, que a figueira não floresça, ainda, Paizinho, que eu perca meu emprego, ainda, Paizinho, que eu perca a minha saúde, ainda, Pai, que as coisas estejam ruins, eu vou me alegrar em Ti, Pai. Deus, muitas vezes a gente esquece, Pai, que estar contigo não é simplesmente vitória, vitória, vitória. Às vezes, Pai, nós precisamos, ó Pai, ter seus altos e baixos, para que nós possamos valorizar aquilo que realmente faz sentido. Às vezes, Paizinho, o Senhor, Deus, nos dá, Deus, uma gripe muito forte, Pai, para que quando aquela dor de garganta, aquela febre passe, a gente coloque a mão na consciência. Então, quando você está com uma cólica muito forte, a gente coloca a mão na consciência e fala: nossa, cara, como é gostoso não sentir nada. Pai, a sua presença, Deus, é o que nos dá consolo, Paizinho. Nós devemos, ó Pai, realmente, ó Pai, saber que em tudo o Senhor se faz presente. Então, Paizinho, aqui, Pai, nós possamos, ó Pai, te exaltar, pois somente o Senhor é o rei do nosso coração, e somente o Senhor deve ocupar esse local, Pai. Não é, Senhor Deus, o dinheiro, Pai, não é, Senhor Deus, o poder sobre outras pessoas, Pai, não é, Senhor Deus, o nosso status, Pai, que tem que tomar, Senhor Deus, esse local, porque nada disso, Pai, nada disso se compara a estarmos debaixo da sua presença. Na sua presença temos alegria, nós temos família, nós temos irmãos, nós temos, Pai, uma vida plena, Pai. Não, Senhor Deus, uma vida, Senhor Deus, de riquezas e luxos, mas é uma vida, Pai, que realmente vale a pena. Senhor Jesus, o Senhor é o motivo de estarmos aqui, e que nós possamos não esquecer isso, e que nós possamos te adorar de todo o nosso coração, porque esse é o intuito desse culto, bendizer o seu santo nome. Amém. Tu és o rei da glória, tu
único digno de louvor é o Senhor, Pai. Te exaltamos e vencemos o Senhor aqui, pois tudo o Senhor venceu. Jesus, toda a glória somente a Ti. 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 Não há outro igual a Ti. Tu és o Rei da glória, Tu és o Rei da glória. A minha vida dou a Ti. Tu és o Rei da glória, Tu és o Rei da glória. E não há outro igual a Ti. Tu és o Rei da glória, Tu és o Rei da glória. A minha vida dou a Ti. Tu és o Rei da glória, Tu és o Rei da glória. Tu és o Rei da glória, Tu és o Rei da glória. Somente o Senhor, Pai, é digno, Pai, dessa posição. Somente o Senhor, Pai, é digno, Pai, dessa canção. Somente seja dada a glória ao Seu nome. Somente, Pai, seja exaltado o Seu nome. Somente, ó Pai, seja levantado acima dos outros o Seu nome, Pai. Pois todos nós aqui, Pai, somos Seus filhos amados. Somos, ó Pai, realmente redimidos pelo que o Senhor fez. Então toda a honra e toda a glória somente ao Senhor e ninguém a mais, Pai. Só posso conseguir, Pai. Vamos declarar de novo. Tu és o Rei da glória, Tu és o Rei da glória. A minha vida dou a Ti. Tu és o Rei da glória, Tu és o Rei da glória. Aleluia, glórias a Deus, Tu és o Rei da glória, Senhor. Glórias a Deus, que a graça e a paz sejam multiplicadas, meus amados irmãos. Amém? Pode tomar seu assento, por favor, queridos. Obrigado, irmãos, céu de louvor, pela sensibilidade ao Espírito Santo, por nos introduzir esse tempo de adoração e louvor ao Senhor. Que Deus continue abençoando vocês, queridos, aos nossos irmãos que estão respondendo essa vocação de servir ao Senhor, que estão aí, engajados, servindo no apoio, na recepção, na mídia, estacionamento, na Rede Kids. Glória a Deus por todos, amados irmãos, que têm feito o reino de Deus acontecer. Irmãos, estamos findando a série de mensagem. Hoje é a 7ª mensagem que o Senhor nos inspirou a pregar somente em um capítulo. No entanto, nós já estamos preparando para a nova série de mensagem com a graça do Senhor. Nós iremos começar semana que vem e peço para que você vá preparando seu coração, para que seja junto conosco nessa nova série de mensagens que iremos começar na semana que vem. E nada mais é do que um tema um tanto ousado que nós iremos falar com a graça do Senhor na próxima semana, que é sobre a matemática da fé.
Já ouviu falar sobre isso, irmãos? Acabei de falar, irmãos, misericórdia. Estou brincando, queridos. A matemática da fé é uma série de mensagens para despertar mais fé, ousadia, compreensão sobre o mover de Deus, sobre os milagres do Senhor. Eu tenho certeza que será um tempo de bênção, uma palavra de Deus para fortalecer a minha, a sua fé nesses dias, para a glória do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Quero encorajar você a estar aqui e convide mais outra pessoa para estar junto. Tenho certeza que vai ser um tempo muito abençoador para a glória do Senhor Jesus. Bom, vamos à palavra do Senhor, irmãos queridos. 1 Samuel no capítulo 17. 1 Samuel no capítulo 17 é o texto base que temos ministrado no decorrer dessa série de mensagens. Eu confesso que foi uma bênção, não é? Uma bênção para a glória do Senhor Jesus. Você que não teve a oportunidade de estar aqui todas as semanas para acompanhar essa série de ministração, você pode acessar lá no YouTube o canal da igreja, né, da mídia, e assim você ser edificado através da palavra do Senhor. Nós vamos, irmãos, a partir do versículo 55 ao 58, pedir aos preciosos irmãos para acender as luzes aqui do meio. Algumas estão apagadas, haja luz e assim houve luz. Oh, glória! Obrigado, meus queridos irmãos, obrigado. A partir do versículo 55, queridos, nós vamos meditar nessa palavra. Pretendo ser breve, porque nós queremos dedicar mais um tempo aqui de oração. Neste propósito, nós estamos na campanha. Capítulo 17, verso 55, é a continuidade da mensagem da semana passada. Verso 55 em diante diz assim: quando Saul viu Davi saindo para encontrar-se com o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, aquele jovem é filho de quem? Abner respondeu: juro pela sua vida, ó rei, que não sei. E o rei disse: então pergunte de quem esse jovem é filho. Quando Davi voltou, depois de matar o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul. Davi ainda trazia na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou: meu jovem, de quem você é filho? Davi respondeu: sou filho de seu servo Jessé, o belemita. Até aqui, queridos. Feche os olhos por mais um momento, oremos ao Senhor. Senhor, estamos diante de Ti, totalmente dependentes, Senhor, da Tua graça, e necessitados de ouvir a Tua voz, e oramos, Senhor, ainda que tivemos um dia cheio de desafios, de batalhas, de tensões, como resultado de um trabalho e tantas coisas, nós queremos agora entregar todo o fardo diante de Ti. Aquieta nosso coração para Te ouvir. Nós oramos, ó Pai, leva a nossa mente cativa em obediência ao comando de Cristo. Oramos que a Tua palavra não seja distorcida, Senhor, em nosso entendimento, mas que o Senhor, Pai, possa trazer revelação em nosso entendimento. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Bom, semana passada o Senhor tanto nos ministrou nosso coração a entender que o propósito não é somente enfrentar o gigante ou derrubar o gigante, mas sim é necessário cortar a cabeça do gigante. Trouxemos várias aplicações sobre este entendimento, sobre essa chave, esse princípio espiritual, entender que nós precisamos tanto tomar iniciativa naquilo que Deus colocou diante de nós, mas também estarmos decididos de ir até o fim, de não interromper, de não ficarmos acomodados e muito menos deixar que o gigante apenas fique ao chão. É necessário arrancar ou cortar a cabeça do gigante. Trouxemos várias aplicações e é claro, o mais importante de tudo não é de ficarmos, não é para vangloriar, ter a cabeça do gigante, seja por uma conquista e dizer, está aqui a cabeça do gigante. No entanto, é para lembrarmos da fidelidade de Deus. Quando nós usamos algo simbólico para lembrar que significa
a superação de um desafio, uma vitória sobre algo que seria até mesmo impossível pelo nosso recurso, ou seja, foi uma questão de fé, foi através de uma intervenção de Deus, foi através de uma provisão de Deus que recebemos. Isso não é para vangloriar, é para lembrarmos dos cuidados de Deus. Não devemos de forma alguma deixar cair no esquecimento. Este texto, essa passagem nos ensina muito sobre isso. Você certamente foi ministrado muito, mas eu quero só ressaltar aqui um momento em quando Davi estava para enfrentar Golias, em que Saul, ao perceber sua estrutura, vendo que ele não teria condições fisicamente, por não ter um físico de um soldado, no entanto, ele usou alguns argumentos interessantes. Ele disse: meu senhor, o teu servo estava pastoreando as ovelhas, e de repente veio um urso, um leão, para atacá-las, e eu ataquei, e assim protegi o rebanho. Ou seja, ele aplicou: assim como o Senhor foi comigo, me livrou tanto do leão e do urso, este filisteu não será diferente. Interessante que o que Davi estava trazendo e nos ensina através dessa fala, é que nós precisamos considerar, ou seja, precisamos recordar das vitórias, até mesmo aquelas que já se passaram na nossa vida. Não deixar cair no esquecimento as provisões do Senhor, não esquecer dos sinais de Deus. Davi, ele estava se inspirando nas vitórias do passado para se encorajar a enfrentar o presente. O presente era um gigante, mas o passado foi vitorioso. Um leão, um urso, naquela ocasião, foi um grande gigante, sem dúvida alguma. E ele se inspirou em vitórias passadas para se encorajar ao enfrentar o presente. Hoje, o que eu e você estamos sujeitos a enfrentar, ou estamos enfrentando, irmãos, como podemos nos encorajar para enfrentar, não ficar desanimados, desesperados, ansiosos e aflitos? Considerar as vitórias do Senhor em nossas vidas, lembrar dos cuidados de Deus. Fazer isso é um exercício de fé, é você memorizar, trazer à memória aquilo que te traz coragem, que te traz esperança. Por um momento, reflita pelo menos em uma coisa, a qual você reconhece a provisão de Deus que um dia visitou você, te supriu, seja uma cura, seja uma noite fria de angústia, e pela manhã veio alegria. Quando foi isso? Já aconteceu alguma coisa a parte de Deus que mudou totalmente o curso da sua história? Isso passou, mas não deve cair no esquecimento. As vitórias da nossa vida, irmãos, passam, mas uma coisa, não devemos deixar cair no esquecimento. Não podemos esquecer disso, queridos. Quando estávamos passando por tantas dificuldades, seja diante de uma prova, citamos aqui semana passada, por exemplo, que a habilitação, tirar a carteira de motorista, é um desafios imenso que nós temos na nossa vida, é um gigante a enfrentar, e quando finalmente temos ela em nossas mãos, podemos contemplar e glorificar a Deus e dizer: está aqui a cabeça do gigante. Isso já aconteceu comigo alguns anos atrás, mas eu não posso esquecer disso. Esquecer o quanto que eu clamava a misericórdia do Senhor, além, claro, de me esforçar a fazer a minha parte. Por que eu não posso esquecer disso? Para me encorajar a enfrentar os desafios do presente. O que te encoraja hoje, diante de algo que Deus já fez na sua vida, algo tão claro, que você já experimentou, que você já provou da parte do Senhor? Não deixe cair no esquecimento. Amém, meus irmãos? Não deixe cair no esquecimento, irmãos. Faz tantos anos. Não deixe cair no esquecimento isso. Me traz uma pergunta, esses versículos que nós lemos, irmãos. Aliás, quando consideramos a passagem, a história de Davi, porque quando ele estava para enfrentar o gigante, e depois que ele enfrentou também, despertou um interesse, uma curiosidade da parte do rei em saber de quem ele era filho, ou seja, quem é o pai desse jovem. E eu quero aproveitar aqui e trazer essa pergunta para refletirmos, meus irmãos: como você seria apresentado para aqueles que não te conhecem?
como você seria apresentado? Ou melhor, como você gostaria de ser apresentado por uma pessoa, para aquelas pessoas que não te conhecem? Eu estava refletindo sobre isso nesses dias atrás, e pensando, por exemplo, como os meus filhos, eles me apresentariam para aqueles que não me conhecem. O que eles diriam de mim para aqueles que não me conhecem? Ou até a minha preciosa, o que ela diria de mim para aqueles que não me conhecem? O que você diria de mim para aqueles que não me conhecem? Como você gostaria de ser apresentado? Qual era o ponto mais específico da sua vida? Uma característica forte, visível em você, que, primeira coisa, que ao apresentar você para aqueles que não te conhecem, como iria te definir? Interessante, semelhantemente, Davi foi assim. Quando Davi começou a entrar em cena, ele nem imaginava que estavam falando dele. Era um momento de aflição, porque o rei estava oprimido por um espírito maligno, e alguém lembrou de Davi, conhecia Davi, e sabia que ele era um jovem habilidoso e com muita capacidade, e fez algumas apresentações, apontou algumas virtudes de Davi para o rei, que claro não conhecia, nem sabia quem era Davi neste contexto. E essa referência você pode ler, mas a parte mais especial é essa: o Senhor Deus está com ele. Se você olhar no capítulo 16, no versículo 18, eu fui recordado nessa tarde dessa passagem aqui, queridos, porque Davi, ele estava sendo apresentado através de um dos servos do rei Saul, e como ele foi apresentado. Seguinte, se você está comigo no versículo 18, diz assim: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar harpa, ele é forte e valente, homem de guerra, fala com sensatez e tem boa aparência, e o Senhor Deus está com ele. E o Senhor Deus está com ele. Eu não sei o quanto você recorda de José, um sonhador talvez, mas para mim, o que mais me recordo quando leio a sua história, medito a sua história, é por várias vezes dizendo que Deus era com José. E o favor de Deus estava sobre a vida dele. Deus era com ele. Meus irmãos, eu creio que essa deve ser uma identidade, ou uma característica de um servo de Deus, que ao ser apresentado para aqueles que não conhecem, que não é conhecido por outros, simplesmente dizer assim: olha, eu quero te falar de um homem de Deus, eu vou te apresentar uma mulher de Deus, amém? Ser apresentado para aqueles que não te conhecem. Como você gostaria de ser apresentado? Uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, uma pessoa acolhedora, uma pessoa humilde, que desperta logo o interesse: eu quero conhecer. Ou seria o contrário disso? Misericórdia, irmãos, misericórdia. Mas é interessante que Davi foi apresentado, e a parte mais importante ressaltou que se trata-se de um homem a qual andava com Deus, ele andava com o Senhor. Sabe, queridos, quando nós recordamos de Davi, porque até então ele não era tão conhecido, ele pertencia a um daqueles servos anônimos, que não tinha muita representatividade. No entanto, ele estava sendo ousado em Deus, nos bastidores da vida. Quando falamos de Davi hoje, pensamos: uau, ele é o Davi Golias. Não, bem antes disso, porque você compreendeu, no decorrer dessa série de mensagens, que até chegar na batalha contra Golias, ou enfrentar Golias, Davi já havia enfrentado outros desafios. Ou seja, enfrentar Golias não foi o primeiro, e também não foi o último, Sabe, meus irmãos, nós temos que ter essa compreensão também em nossas vidas. Nós vamos enfrentar,
e nós não podemos ficar iludidos e dizer assim, agora acabou. Não, irmãos, não podemos baixar não podemos baixar guarda e manter nossa dependência pelo Senhor, porque ainda que venhamos obter vitória em uma área, mas nós sabemos que precisamos o tempo todo depender do Senhor, porque a nossa vida prossegue e muitas coisas certamente nos reservam a nossa caminhada de fé, e precisamos o tempo todo estar sob os cuidados do Senhor. Amém, queridos? Interessante, começaram a perguntar, Saul despertou essa curiosidade de saber quem que era filho, ou melhor, quem é o pai desse jovem, de quem é o pai dele. Interessante, eu disse que ele era um servo anônimo, tanto é que o próprio comandante do exército, o Abner, ele disse, juro pela sua vida, ó rei, que eu não sei. Olha, ele não era conhecido. E quando se fala do pai, se refere à origem de, se referindo, olha, essa família, quem é o pai desse jovem corajoso? Quem é o pai? Quem é o seu pai? Essa pergunta me despertou, irmãos, e surgiu uma pérola preciosa nessa pergunta. Aquele jovem é filho de quem? Ele deve ser alguém muito instruído pelo pai, por ser tão seguro, por ser tão ousado, tão firme, tão convicto, tão temente a Deus. Certamente ele foi disciplinado na fé. Não temos muitas referências, de fato, como era Jessé com Davi, como foi a criação, mas sabemos que Davi, ele tinha muita responsabilidade. Mas também não devemos esquecer que o dia em que Samuel, da parte de Deus, entrou na casa de Jessé para ungir um rei a quem Deus havia escolhido, o próprio pai havia esquecido de Davi. Passou pelos irmãos mais velhos e Samuel não sentiu de Deus que era o escolhido, ainda que no primeiro momento ele ficou impressionado, dizendo, é este o ungido de Deus. Olha, ele é robusto, forte, e Deus disse, não é este. E ele chegou a perguntar, mas, olha, alguma coisa que não está testificando, resta mais alguém dos seus? Ó o pai, lembrei, tem um mais novo, está lá no campo, cuidando das ovelhas. Então, não deve se atribuir, dizer, Davi, foi porque realmente tinha um pai, que era tão cuidadoso. Não, ele esqueceu. Então a origem da sua força não estava ligado tão somente na figura paterna, ou seja, de Jessé, mas sim do relacionamento com Deus, do relacionamento com o Senhor. E olha, ele traz essa outra pergunta e me desperta aqui, irmãos, uma seguinte reflexão. Novamente, ele ao perguntar, meu jovem, de quem você é filho? Davi respondeu, sou filho do seu servo Jessé. Me faz refletir aqui um ponto nessa mensagem, meus irmãos. Após a vitória contra o gigante, o que se tornou a vida de Davi? Após obter uma grande vitória, sinceramente, meus irmãos, isso se aplica também com a nossa vida. Após recebermos uma bênção, após recebermos um milagre, qual é a nossa reação diante disso? Após recebermos uma vitória que tanto clamamos, o que passará a ser a nossa vida? O que nos reserva até então? Porque após a vitória contra o gigante, despertou realmente isso. Despertou o que, irmãos? Despertou perguntas. Isso me fez refletir bastante. Davi tanto estava para enfrentar o gigante, e após ao enfrentar e derrotar o gigante, despertou o quê? Perguntas. Quem é esse jovem? Quem é o pai desse jovem? Despertou muitas perguntas. E eu acredito, irmãos, quando nós recebemos algo da parte de Deus, começa a gerar algumas perguntas também. Gerar algumas perguntas sobre nós. Algumas perguntas ao pensar assim, meu Deus, o que vai ser da minha vida agora?
Quando, por exemplo, na perspectiva espiritual, quando você recebe uma unção de Deus ou um dom de Deus, até você processar qual é o propósito e a finalidade de tudo isso, talvez você fica analisando e se perguntando, o que vai ser agora? O que vai ser a minha vida? O que vai ser a minha vida a partir de tudo o que aconteceu? Ao receber essa revelação, o que vai ser a minha vida aqui para frente? O que vai ser a minha vida? Surgem realmente muitas perguntas. Quando você toma a sua decisão na fé em Cristo, irmãos, e talvez tenta gerar aquelas dúvidas e traz perguntas, mas espera lá, eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir ficar firme? Surgem muitas perguntas quando estamos na direção certa. Surgem muitas perguntas quando estamos no alvo certo, queridos. Como surgem perguntas? Muitas vezes de origem humana e muitas vezes de origem espiritual. O inimigo tenta gerar dúvidas, trazendo perguntas e questionamentos, mas outras, muitas vezes esse conflito é gerado pelos nossos próprios questionamentos. Ao perguntar, mas se eu não der conta, o que vai ser da minha vida agora? Muitas pessoas até ficam bloqueadas de não avançar a sua caminhada na fé, porque exatamente essa mentalidade está atormentando, está aprisionando, porque fica pensando, mas se eu não continuar, se eu desistir, você não pode pensar no seu eu, mas tem que considerar acima de tudo, pela graça do Senhor, pela graça do Senhor que me capacita, é a graça do Senhor, é a força do Senhor que vai me conduzir, que vai me pastorear, que vai me direcionar a minha vida. Quando colocamos o foco em nosso eu, irmãos, traz insegurança, vai trazer muitos questionamentos e muitas perguntas a nosso respeito. Agora, não, minha força está nele, está no Senhor, é a graça dele. Sabe, meus irmãos, essas perguntas que vão surgir, nós temos que ter uma resposta clara em nosso coração. Em nosso coração. Ao saber sobre a nossa identidade. Porque agora eles queriam saber, perguntando a Davi, mas quem é seu pai? Quem é a sua família? E despertou muitas coisas, porque agora não é mais aquele jovem no anonimato, ou que estava simplesmente demonstrando um ato de coragem, não. Ele, de uma forma impressionante, Deus manifestou o poder dele através de Davi ao derrotar aquele gigante, que até mesmo um exército entre os israelitas não tiveram coragem entre eles de alguém se levantar contra Golias. E Davi foi. Agora, para lá, algo diferente sobre a vida dele. E sabe, meus irmãos, essas perguntas como surgem quando recebemos algo da parte do Senhor, após uma vitória contra o gigante, coisas que enfrentamos na nossa vida. Mas considere uma coisa tão importante, Davi, ele fez algo que não se escondeu. Sabe o que ele fez? Aqui me traz uma grande consideração. Não se envergonhe de sua origem. Quando começar após vitória, ao receber algo de Deus, receber honra do Senhor, receber a graça do Senhor, jamais tenha vergonha da sua origem. Davi não ficou intimidado ao dizer assim, meu pai é o belemita lá, o Jessé. Não, é o Jessé, o belemita, ou seja, tem uma identidade, tem uma família. Irmãos, isso aqui é uma questão até mesmo do orgulho. Muitas pessoas que hoje superaram miséria, fome, escassez, que superaram tudo isso, se formaram de uma forma tão surpreendente, que receberam o favor de Deus, inteligência de Deus, sabedoria do Senhor, recebeu apoio, recebeu recurso, recebeu ajuda de tantas pessoas que hoje estão formadas, estão vivenciando uma vida até mesmo estável. No entanto, tem vergonha da sua origem, tem vergonha de dizer quem era, ou dizer até mesmo vergonha da sua origem. Sabe de uma coisa, irmãos, jamais devemos ter vergonha de onde Deus nos tirou, mas sim contar sobre o favor de Deus, o poder de Deus que transforma a nossa história. Quando você liga ao seu passado, liga a sua origem, significa uma história, e hoje é uma referência para dizer, olha o que Deus faz com pessoas que creem nele,
Olha o que Deus faz na vida de uma pessoa que decide ser fiel a Ele. Você consegue imaginar o que Deus pode fazer na vida daquele que é fiel? Naquele que realmente deseja ser fiel ao Senhor? O que Deus pode fazer na vida daquele que crê? O que Deus pode fazer na vida daquele que é fiel? É tremendo, irmãos. No entanto, ainda que venhamos vivenciar tantas coisas à parte de Deus, jamais devemos ter vergonha da nossa origem. Jamais ter vergonha de nossa origem. Jovens universitários se vangloriavam naquela noite, após saírem mais cedo, eles estavam se divertindo, e de repente eles passam na rua, e do lado vê uma pobre senhora. Eles começam a zombar dela entre eles, porque ela assinou, deu um sinal com a mão, e ninguém sequer respondeu. E eles começaram a zombar dessa senhora, mas entre eles havia quem? Um filho dela, que com vergonha dos seus amigos da universidade, ter vergonha da mãe, dizer, é minha mãe. Atravessou do outro lado da rua, nem sequer foi lá para cumprimentá-la, saudá-la, abraçá-la. Sabe, isso é uma coisa perigosa do filho que tem vergonha da mãe e do pai, que dá um salto na vida, que estão diante de amigos, talvez aqueles descolados, como diz a linguagem, ou que estão em um grupo, ou que estão em um certo ambiente, e tem vergonha da família, tem vergonha de pessoas, ainda mais talvez está entre aquelas pessoas mais cultas, e tem vergonha daquelas pessoas que talvez seja um ambiente mais humilde. Como isso acontece muito em nossos dias, a questão é, isso é uma realidade em nossas vidas? Se isso acontece é verdade, mas a questão é, eu faço parte disso? É a minha realidade? Eu tenho vergonha da minha origem ou das minhas raízes? Eu tenho vergonha de tudo isso? Devemos refletir. Nenhum momento, Davi teve vergonha diante de quem, irmãos? Diante do rei, que havia feito uma promessa de honrar aquele que enfrentasse e desafiasse Golias. E Davi assim fez, está prestes a ser honrado. No entanto, ele não teve vergonha de admitir a sua origem. Eu quero aqui, irmãos, aplicar 3 lições breves, para a gente concluirmos. 3 lições que se definem a história de Davi. A primeira coisa é que Deus não unge cabeça errada. Deus não unge cabeça errada. Torno aquele momento em que Samuel, da parte de Deus, um profeta, entrou na casa de Jessé para ungir entre os seus filhos alguém entre eles que era o escolhido de Deus. Se fosse por Samuel, teria sido equivocado pela aparência. E também por parte do pai, tinha esquecido de Davi. No entanto, Deus não unge cabeça errada. Você crê nisso? Amém? Deus não unge cabeça errada, irmãos. E outra coisa, Deus levanta e usa pessoas, líderes, não por posição, mas líderes com unção. O que Deus levantou Davi não foi uma posição, mas foi pela unção. Porque uma pessoa, quando é somente líder, e assim ela só tem simplesmente uma posição, mas sem unção, ela tem medo dos desafios, não enfrenta. Semelhantemente Saul, ele tinha uma posição, mas não tinha unção, e diante do gigante, teve medo, tremeu de medo. De nada vale a posição, irmãos, sem a unção de Deus. De nada adianta ter uma liderança, se não tiver a unção de Deus. Uma liderança pela unção, com unção, e não é simplesmente uma liderança pela posição, isso não garante autoridade espiritual, irmãos. Mas quando estamos rendidos, submissos ao Senhor, e certeza que Ele nos ungiu para um propósito, ou seja, estou sendo movido pela unção de Deus, faz toda a diferença, meus irmãos. Saiba de uma coisa, Deus não unge cabeça errada. Segunda lição, que para mim é tão abençoador, nós ouvimos muito esse ditado, quem não é visto não é lembrado, não é isso? Se fosse assim, que seria de Davi, hein, irmãos? Isso não se aplica diante de Deus. Aliás, vou até corrigir esse ditado tão popular, com a seguinte verdade: quem não é visto pelos homens,
por Deus será lembrado. Por Deus jamais será esquecido. Jamais será esquecido. Jamais será esquecido. Eu sei que nós temos uma necessidade, muitas vezes está sempre em evidência. Para quê? O medo de não ser esquecido. Com medo de perder o nosso lugar. Medo de não ser notado. De criar uma versão daquilo que nós não somos. Porque estamos ausentes por alguma situação. Não estou sempre em evidência, sempre em evidência. Sabe, meus irmãos, isso pode ser uma verdade para o homem que é limitado, o homem que por si mesmo se engana, quando ele não se lembra de quem ele não vê. Mas, diante de Deus, irmãos, todos são lembrados. Provérbios 15:3 diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando atentamente os bons e os maus. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. O Senhor sabe quem são os seus. Deus, Ele conhece o nosso andar, irmãos, nosso sentar, nosso levantar, conforme o Salmo 139. Ele conhece o nosso andar. Ele sabe como você se assenta, quando você se levanta. Ele sabe de todas as coisas. Sabe, queridos, nós não devemos cair em migalhas de querer sempre atenção, de estar em evidência para ser lembrado. Porque o que importa é ser lembrado pelo Senhor. E saiba de uma coisa, Deus não esquece de ninguém, irmãos, Ele não esquece. Como um amigo pastor sempre diz, Deus, Ele paga as suas contas. O que Deus, Ele promete, Ele cumpre, irmãos, Ele paga as contas. O que Ele faz uma promessa, Ele cumpre, porque Ele é fiel, amém, queridos? E terceira lição, que nos faz ser impactados quando olhamos para a história de Davi. E aqui eu concluo, irmãos, com essa grande verdade. Deus pode usar um homem simples para fazer grandes coisas para Ele. Deus pode usar, aliás, Deus usa pessoas simples. Deus usa homens, mulheres, cujo coração é simples, para fazer grandes coisas para a glória dEle. Para fazer grandes coisas, irmãos. E é tremendo quando olhamos na palavra de Deus, quando olhamos na história da igreja, hoje, de ver pessoas sendo levantadas pelo Senhor, pessoas simples, de humilde coração, que fazem coisas grandiosas para a glória do Senhor. Não é pela sua força, mas é pela unção de Deus, pela graça do Senhor Jesus. Sabe, meus irmãos, daqui para frente é pensar, olha, agora que venceu o gigante, daqui para frente a minha vida, nós vamos continuar, vamos prosseguir, mas na certeza que o Senhor, Ele continua sendo fiel. Levanta gigante, cai gigante, levanta gigante, cai gigante, vem circunstâncias, vem e passam, mas temos que lembrar que o Senhor permanece fiel sobre as nossas vidas, queridos. Deus, Ele continua sendo o mesmo, Ele continua sendo fiel, e sempre será fiel. Amém, meus irmãos? Se coloque de pé, por favor, irmãos queridos. Quero chamar aqui o Ministério de Intercessão para estar se posicionando aqui, por gentileza, a equipe de louvor também. Nós vamos nessa hora orar, clamar ao Senhor, suplicar o favor dEle e a graça dEle a você que está nessa campanha de oração. Talvez essa campanha, ela tenha uma expressão de um gigante. Dizer, pastor, é algo que não está na minha força, no meu alcance, é somente Deus para mover, é somente o mover de Deus. Nós vamos orar, nós vamos clamar ao Senhor Jesus. E você que sente também tocado ao iniciar uma campanha de oração hoje, nós temos aqui cartões ao lado aqui direito, à esquerda, você pode pegar para anotar os seus dias que você estiver nessa jornada de oração. Serão 7 terças-feiras por um propósito, por uma causa. E nós queremos chamar você nessa noite para ousar da sua fé. E você que também foi tocado pela palavra do Senhor, ainda que não esteja nessa campanha, você também pode sair do seu lugar, que nós queremos aqui orar com você. Queremos clamar ao Senhor para te fortalecer, te encorajar, para que você ouça atentamente a voz do Senhor. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus.
Você pode estar saindo do seu lugar. Enquanto nós estivermos cantando essa canção, nós vamos estar juntos aqui orando, clamando ao Senhor, e depois nós iremos orar todos juntos, queridos. Você para de me amar, nada vai mudar o seu olhar. Não importa o que sou, você me chama de meu filho. Que amor é esse?
Aleluia. Quero chamar você a ser um intercessor agora. Eu sei que tem alguém que precisa do toque do Senhor nessa noite. Existem pessoas enfermas, pessoas que estão passando pela angústia da despedida, pessoas que estão passando por aflições, filhos problemáticos nos vícios. Ó Deus, tantas realidades, tantas vidas que estão clamando por salvação. E queremos clamar a Ti, Senhor, o Teu socorro. Clamamos a Ti, Senhor, no nome de Jesus. Se apresente agora essa vida, queridos. Apresente em oração. Deus, Ele está ouvindo a sua oração. Não chegará diante de Deus a minha oração pelo fato de eu usar este microfone. É audível também a sua oração diante de Deus. Aquilo que você está colocando de todo o seu coração é audível diante de Deus. Chegará mais claro como está sendo a minha voz neste microfone. Ouse a da sua fé e ore em nome de Jesus. Apresente diante de Deus, apresente diante do Senhor. Todos os dias recebemos diversos pedidos de oração. Mas eu quero chamar você agora a orar, a clamar e ser um intercessor, uma intercessora, uma pessoa que vai representar essa causa de alguém diante de Deus. Ó Senhor, o Senhor quer ouvir a tua voz, queridos. A voz de um coração quebrantado, um coração rendido aos pés do Mestre, aos pés do Senhor, aos pés do nosso amado. Ó Espírito Santo, nós não sabemos orar como convém, mas é o Senhor que intercede por nós. Espírito Santo, libera o clamor que há no coração do Pai. Espírito Santo, libera uma intercessão, Senhor, sobre o coração do teu povo, Senhor. Nós queremos orar conforme a tua vontade. Nós queremos pedir conforme convém a ti, Senhor. Nós oramos para que nossos corações se convertam à tua vontade, ó Deus. Nós cremos que tu és um Deus soberano. Basta apenas uma palavra, Senhor. Assim como aquele centurião que chegou diante do mestre dizendo: Senhor, apenas uma palavra, libere apenas uma palavra. Aquele homem reconheceu a autoridade de Jesus, ao ponto que ao liberar uma palavra, o servo dele seria curado. Mesmo que essa pessoa, quem você está intercedendo agora, orando por ela, que não esteja aqui com você, creia que apenas uma palavra liberada da parte de Deus, essa vida, independente da distância, da circunstância que se encontra, ela será tocada pelo Senhor, será tocada pelo poder de Deus, tocada pelo poder do Espírito Santo, pela unção de Deus, pela autoridade do nome de Jesus. O Senhor tem autoridade sobre a enfermidade, tem autoridade sobre os vícios. O Senhor tem autoridade, Senhor, sobre essa dor, sobre essa opressão. O Senhor Jesus tem toda a autoridade, porque toda a autoridade lhe foi dada nos céus e na terra e debaixo da terra. É sob a autoridade do nome de Jesus que declaramos que todo esse mal caia por terra. Pela autoridade do nome de Jesus que declaramos cura. Declaramos em nome de Jesus que reverta aquilo que é irreversível aos olhos humanos. Em nome de Jesus declaramos pela ousadia do Espírito Santo o toque poderoso do Senhor. E quando o Senhor toca, o poder santificador se manifesta. Quando o Senhor toca, ninguém impede o teu agir, Senhor. Oramos, Senhor, e já te agradecemos por essa confiança
que a nossa oração chegou diante do teu altar. Nossa oração chegou diante do Senhor. Se você crê, comece a louvar o Senhor com suas palmas, engrandecer ao nome de Jesus. Aleluia! Descanse, as suas orações têm chegado diante do altar do Senhor. Aleluia, vamos crer, vamos descansar e posicionar e continuar nosso coração sensíveis para ouvir a voz do Senhor Jesus. Aleluia. Estenda as suas mãos, queridos. Que a graça, maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e a plena comunhão do Espírito Santo continue sendo derramado abundantemente sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a igreja do Senhor. Que assim seja hoje e assim seja para sempre. Amém e amém. Vamos na paz, queridos. Deus abençoe. Em nome de Jesus.